Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Nesse vídeo nós vamos continuar, com a nossa leitura do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Nacional. Bom, lembrando que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Essa é uma série de aulas sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Nacional, que está com um concurso aberto para o provimento de servidores, São 8 vagas, nível médio e fundamental. Técnico legislativo, assistente administrativo, técnico legislativo, secretário legislativo e também agentes legislativos, que é no caso lá os cargos de copeira, garçom ou garçonete, vigia e também de porteiro. Um total de 8 vagas, um concurso relativamente muito bacana. O pessoal faz jus a um salário inicial lá de, salvo engano, 1.500 e pouquinho, salário inicial para os cargos de nível fundamental. Nível médio, salvo engano, deve estar uns 1.700 e pouco, e o secretário legislativo 2.000 e alguma coisa. E mais, também fazem jus a um auxílio alimentação de R$ 1.110. E ainda, claro, toda a carreira, que é uma carreira muito boa, com progressões, database em dia sempre. Então, muito bacana, é uma carreira bem legal. A nível regional aqui, um dos melhores concursos, pode ter certeza, e você não perderá se você se inscrever, tá bom? Então, se inscreva, aproveite, acompanhe a nossa aula, vai cair lá na prova, tá bom? Regimento interno da Câmara Municipal, também a lei orgânica do municipal, a legislação que vai cair na prova, matemática, português, salvo engano, e provavelmente, por se tratar de lei estadual, história e geografia do Tocantins também é obrigatório que caia no concurso. Não vi lá ainda, mas provavelmente eles vão retificar aí o edital para trazer esse conteúdo que vai cair na sua prova. Beleza? Vamos lá, vamos para a leitura do regimento interno. A gente vai fazendo a leitura, capítulo por capítulo, artigo por artigo, os incisos, as alíneas, e aí os parágrafos, vamos passando por tudo. E aí, alguns pontos a gente exemplifica, traz algumas exemplificações para que de repente possa clarear um pouco mais aí na sua compreensão. Espero que você curta a nossa aula. Estamos na parte final já do regimento, tem uma série de aulas para trás aí, você pode conferir todas elas, tá bom? E excelente estudo, excelente estudo e uma boa prova. Torcer para que você dê certo lá na prova. Bem, vamos lá, vamos para o regimento interno. Seção 1. Das vedações e perda do mandato. O que é isso? Vedações, no caso aqui nós estamos falando na questão das vedações, do que é proibido, e em relação às perdas do mandato do vereador. Artigo 242. É vedado ao vereador, primeiro, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniforme. B. Aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta, indireta, municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observando o disposto no artigo 38 da Constituição, que é a questão da compatibilidade lá, tá bom? Então você, enquanto vereador, você não pode, você é eleito vereador, você não pode ter contrato, manter contrato com o município, com alguma de suas autarquias, com qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista que tenha no município, alguma empresa que seja concessionária de algum tipo de serviço público, não se pode ter essa ligação, tá bom? Também não pode aceitar emprego em uma dessas instituições, fundação, empresa, sociedade de economia mista, enfim, a não ser mediante aprovação em concurso público. Você fez um concurso, aí você passou, e sim, você pode tomar posse, que vai te resguardar o direito de você, havendo compatibilidade de horário,
trabalhar e receber a remuneração do serviço, mas bem como a da função de vereador. Não havendo compatibilidade, você pode escolher com a remuneração que melhor satisfaça, né, o seu ímpio aí, beleza? A linha inciso 2. Desde a posse. A. Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município de que seja exonerado ad noto, salvo o cargo de secretário ou diretor equivalente, desde que se licencie do mandato. Ou seja, você não pode ocupar esses cargos, a não ser se você for nomeado para ser um secretário, e aí você vai meio que pedir licença da função de vereador para você ocupar a função de secretário, tá bom? Ou também de diretor, né? B. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Ou seja, você não pode ser vereador, ou você não pode ser um presidente de uma associação, não pode ser deputado e vereador, não pode ser prefeito e vereador. Só um, tá? Não pode. C. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica direta de direito público, né, do município, ou nela exercer função remunerada. Ou seja, você também não pode ser proprietário de uma empresa, não pode ser diretor dessa empresa que possa ter algum tipo de benefício ou vantagem direto com o município, tá bom? Mesmo que exerça uma função remunerada, você não pode, tá? D. Patrocinar causa junto ao município em que seja interessado em qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1 deste artigo, parágrafo 1º. As proibições e incompatibilidades impostas aos vereadores no exercício da vereança, da função de vereador, são similares no que couber ao disposto da Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional, na Constituição respectiva Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal. Então, são essas proibições, elas equivalem, né, aos deputados, senadores e também aos deputados estaduais, tá bem? Parágrafo 2º. Os vereadores não podem pleitear em juízo mesmo em causa própria contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, de fundações públicas, de empresas públicas, sociedade de economia mista ou em empresa concessionária ou permissionária de serviço público, vide Constituição Federal, artigo 54, inciso IC/C, artigo 29 e inciso 9 da Lei número 8.906 de 94, no artigo 30, inciso 2. Capítulo 3º, seção 1, da licença. Artigo 243. O vereador poderá obter licença nos seguintes casos. Primeiro, em fase de licença maternidade com vencimentos pagos pelo INSS, no caso de vereadora, né, ela pode então ter essa licença. 2. Em fase de licença paternidade garantindo vencimentos integrais pelo Poder Legislativo, no caso o homem que tem um filho também tem direito a essa licença. Licença para adoção em vencimentos pagos pelo INSS no termos da Lei de número 2.883 de 2013, que definiu novas regras para licença maternidade em caso de adoção, tá bom? Então, observando os preceitos, os prazos lá, né? 4. Licença para tratamento de saúde, podendo, portanto, convocar o suplente se a licença for superior a 30 dias, ou seja, em caso de licença superior a 30 dias, tratar de saúde, né, problema de saúde, ele vai convocar então aí o seu suplente para ocupar sua vaga. 5. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou político de interesse do município. Para tratar de interesses particulares por grosso determinado nunca inferior a 30 dias, tá? Nem superior, nunca inferior a 30 dias e superior a 120 dias. Em caso de sessão legislativa. 6.
para tratar de interesses particulares por gozo determinado nunca inferior a 30 dias e nem superior a 120 dias, em cada sessão legislativa, sem remuneração, podendo a qualquer caso reassumir o exercício do mandato antes do término do prazo assinado para a licença. Ou seja, ele pode pedir licença, lembrando que não pode ser menos que 30 e não pode ser mais do que 120 dias, ou seja, 1 e 4 meses. E ele pode retornar de repente aí antes do final do prazo. 7. Para ausentar-se do território nacional, ou seja, vai fazer uma viagem fora do país, ele vai pedir licença também. Parágrafo 1º. Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária da Câmara, não se considerarão as licenças referindo nos incisos 2 e 3 durante o período de recesso constitucional, que são, então, aí no caso em face a licença paternidade, né, e a licença adoção, né, paternidade e a licença adoção. Nesse caso, se estiver dentro do período do recesso, né, não é concedida essa licença. Parágrafo 2º. O vereador que se licenciar com a assunção do suplente poderá reassumir o mandato antes do fim do prazo solicitado ou de sua prorrogação. Parágrafo 3º. Havendo prorrogação da licença, o suplente convocado anteriormente permanecerá no exercício do mandato até a volta do titular. 4. A licença depende de requerimento fundamentado dirigido ao presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o recebimento. Parágrafo 5º. Caso a licença venha a ser negada pelo presidente, caberá recurso ao plenário. Ou seja, ele fez a solicitação, o presidente não acatou, não aceitou, o plenário pode votar, né, se concede ou não a licença. Parágrafo 6º. Nos casos de licença previstos nos incisos 1 e 4, o vereador perceberá licenças maternidade, auxílio-doença ou auxílio especial do INSS, caso seja indeferido, perceberá pela Câmara, ou seja, receberá os recursos da Câmara se voltar a atividades normais. 7. De acordo com os incisos 2 e 5, o presidente da Câmara terá que pagar o subsídio do vereador durante 15 dias para que daí em diante ele seja encostado pelo seu órgão de contribuição previdenciária. 8º, cabe ao presidente da Câmara encaminhar toda a documentação fornecida pelo vereador que solicitou licença para que seja enviada à Previdência Social, sendo de inteira responsabilidade do vereador licenciado as informações que contiverem na documentação fornecida por ele. Artigo 244. A licença para tratar de saúde será concedida ao vereador que, por motivo de doença comprovada, se encontra em impossibilidade de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato. Parágrafo 1º. Para a obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo de inspeção de saúde firmado pelos servidores integrantes do corpo médico da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício ativo de seu mandato. 2º. Enquanto não houver equipe médica na Câmara Municipal, prevalecerá o atestado médico comprobatório de necessidade de afastamento do cargo, ficando o profissional responsável pelo seu ato. 3. O requerimento da licença de que trata o inciso 1º deve obrigatoriamente ser instruído com atestado médico indicando o tempo necessário do afastamento. 4. Havendo pedidos sucessivos, o presidente da Câmara terá a faculdade de fazer confirmar por meio de junta médica o diagnóstico do atestado. 5. Será atribuída falta ao vereador que não comparecer às sessões plenárias, salvo motivo justificado.
6. A licença depende de requerimento escrito, dirigido ao presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento. Parágrafo 7º. O vereador que licenciado para exercer função nos casos em que autorize lei orgânica e neste regimento, pode optar pelos vencimentos da função de sua remuneração integral, caso continue desempenhando as funções de vereador, nos termos do artigo 38 da Constituição Federal. Seção 2. Das faltas dos vereadores. Artigo 245. Para efeitos de justificativa de faltas, considera-se motivo justo: doença, até 8 dias consecutivos após falecimento de parente até 3º grau. 3. Até 3 dias consecutivos após casamento. 4. Licença gestante ou paternidade e assuntos de interesse do município de Porto Nacional, Estado do Tocantins ou da União, tá? Parágrafo 1º. A justificação das faltas será feita por requerimento ao presidente da Câmara, que julgará, primeiro, para desempenhar a missão diplomática em caráter transitório, para representar o município em missão interna ou externa ou exterior. 3. Para participar de congressos, conferências, reuniões culturais. 4. A fim de exercer funções do Ministério de Estado, Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Secretário da Prefeitura. 5. Para tratamento de saúde com remuneração em conformidade com o disposto nos termos da lei orgânica. 5. Para cuidar de interesse particular sem remuneração, desde que não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa em conformidade com o disposto na lei orgânica do município. Parágrafo 2º. Não havendo justificativa para a falta e havendo vereador faltando mais de 3 sessões, poderá haver um desconto no seu subsídio no importe de 10% no primeiro mês e, caso seja reincidente, o importe de 30%. Seção 3. Da vacância. Vamos lá. Artigo 246. As vagas na Câmara verifica-se-ão em virtude de falecimento, renúncia, perda do mandato. Artigo 247. A declaração de renúncia do vereador ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa, independente de aprovação da Câmara, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente e publicada no Diário ou placar da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Considera-se também haver renunciado o vereador que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste regimento. 2. Suplente que convocado não se apresentar a tomar posse em exercício no prazo regimental. Parágrafo 2º. A vacância nos casos de renúncia será declarada em sessão pelo presidente. Artigo 248. Perda do mandato de vereador. Perde o mandato o vereador: primeiro, que infringir qualquer das proibições constantes na lei orgânica. 2. Cuja procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária a terça parte das sessões plenárias da Câmara, salvo licença ou omissão autorizada. 4. Que perder ou tiver suspenso o direito político. 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 5. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 5. Que fixar residência fora do município. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara em escrutínio aberto por 2/3 dos votos mediante convocação da mesa ou de partido com representação na Câmara, assegurando ampla defesa. Ou seja, a Câmara hoje dispõe de 15 vereadores, ou seja, 2/3, ou seja, 10 votos é necessário para a perda
do mandato do vereador. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 3 e 4, a perda do mandato será declarada pela mesa de ofício ou mediante comunicação judicial ou provocação de qualquer dos vereador de partido com representação na Câmara ou de um primeiro suplente da respectiva legenda partidária, assegurando ao representado ampla defesa perante a Casa quanto à hipótese dos inciso 3º e nas demais dos incisos perante o juízo competente. Parágrafo 2º. A representação, nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 4, será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, observada as seguintes normas. Primeiro, recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao vereador, que terá prazo de 5 dias para apresentar defesa escrita e indicar provas. 2. Se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo. 3. Apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessária, finda estas proferindo parecer no prazo de 10 dias, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento procedente à representação. A comissão oferecerá também um projeto de resolução de perda de mandato. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato de vereador obedecerá, além dos parágrafos 1º e 2 deste artigo, o estabelecido no Decreto-Lei Federal 201 de 67 na Lei Orgânica Municipal e neste regimento. Parágrafo 5º. Sempre que o vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as providências seguintes, conforme a gravidade. Inciso 1º. Advertência em plenário. 2. Cassação da palavra. 3. Determinação para retirar-se do plenário. 4. Suspensão da sessão para entendimento na sala da presidência. E 5. Propor a proposta de cassação de mandato de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 6º. Considera-se atentatório ao decoro parlamentar quanto o detentor do uso da palavra usar a expressão que configura o crime contra a honra ou a contenha incitamento ou a prática de crimes. Capítulo 4. Da convocação de suplente. Artigo 249. A mesa convocará, no prazo de 30 dias, o suplente de vereador nos casos de: 1º, ocorrência de vaga. 2. Investidura do titular em funções de secretário de Estado do município ou cargos. 3. Licença para tratar de saúde do titular, desde que no prazo original seja superior a 30 dias, vedada a soma dos períodos para este efeito. Parágrafo 1º. Assiste ao suplente que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à mesa que convocará o suplente imediato dentro do prazo regimental. Artigo 250. Ocorrido vaga mais de 15 meses antes do término do mandato, e não havendo suplente, o presidente comunicará o fato à Justiça Eleitoral para eleição. Artigo 251. O suplente de vereador que, convocado em caráter de substituição, não poderá ser eleito para cargo da mesa nem para presidente ou vice-presidente de comissão. Parágrafo 1º. O suplente, ao assumir o mandato, substituirá o vereador afastado nas vagas que este ocupar nas comissões. Capítulo 5. Do decoro parlamentar. Artigo 252. O vereador que descumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento, que poderá definir outras infrações e penalidades, entre as quais as seguintes: censura, perda temporária do exercício do mandato não excedendo a 30 dias, perda do mandato. Parágrafo 1º. Considera-se atentar ao decoro parlamentar usar de discurso ou proposição
de expressões que configurem crimes contra a honra ou contiverem incitação à prática de crime. 2. É incompatível com o decoro parlamentar. Primeiro, abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas ao vereador. 2. A percepção da vantagem devida, ou seja, recebeu uma vantagem devida. 3. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou em cargos dele decorrente. Artigo 253. A censura será verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal será aplicada em sessão pelo presidente da Câmara ou de comissão no âmbito desta ou o substituir quando não couber penalidade mais grave ao vereador. Inciso 1º. Inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou aos preceitos do regimento interno. 2. Praticar ato que infringam as regras da boa conduta nas dependências da casa. 3. Perturbar a ordem das sessões plenárias ou reuniões de comissão. Parágrafo 2º. A censura escrita será imposta pela mesa se outra comunicação mais grave não couber ao vereador que usar em discurso ou proposição a expressão atentatória ao decoro parlamentar, prática ofensivas fiscais ou morais no edifício da Câmara ou desacatar por ato ou palavra outro parlamentar, a mesa ou comissão e respectivas presidências. Artigo 254. Considera-se incurso na sanção da perda temporária do exercício do mandato, por falta de decoro parlamentar, o vereador que reincidir nas hipóteses previstas no parágrafo do artigo anterior, revelar conteúdo de debate ou deliberação que a Câmara ou comissão haja resolvido que deva ficar em segredo. 4. Revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado que tenha conhecimento ou na forma regimental. 5. Falta sem motivo justificado a 10 sessões ordinárias consecutivas ou a 45 intercalações dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária. 6. Faltar em 3 ou mais sessões extraordinárias sem motivo. 7. Faltar em mais de 20 sessões ordinárias não consecutivas dentro do mesmo ano. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 a 4, a penalidade será aplicada pelo plenário em escrutínio aberto por maioria simples, assegurando ao infrator a oportunidade de ampla defesa. Segundo, na hipótese dos incisos 5 e 7, a mesa aplicará de ofício o máximo da penalidade, resguardando o princípio da ampla defesa. Artigo 255. Quando no curso de uma discussão, um vereador for acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao presidente da Câmara ou de comissão que mande apurar a veracidade da arguição e o cabimento de censura ao ofensor no caso de improcedência das acusações. Aí, portanto, algumas das possibilidades, de sanções, de perda de mandato, como se dá os processos, como se dá os ritos, em que circunstâncias se dá cada situação. Beleza? Essa é a lei seca do regimento interno, a nossa leitura. Convido você a continuar seguindo, acompanhando a nossa aula. Tem aí na sequência mais uma aula falando da lei seca do regimento interno. Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Até a próxima.